Rádio Globo. Oi pessoal, estamos aqui novamente no programa Estilo de Vida com o Dr. Sávio Cardoso. Vamos bater papo hoje sobre CrossFit. Então estou recebendo aqui os irmãos Dias, Rafael e Pedro Dias. Meus amigos, sejam bem-vindos. Obrigado. CrossFit hoje está na moda, a gente sabe disso, pelo número de praticantes e inclusive pelo número das boxes que estão sempre abrindo aí. É um método novo? Há quanto tempo no Brasil o CrossFit está? Bom, o CrossFit no Brasil está desde meados de 2009. Quem trouxe foi um paulista chamado Joel Friedman. Ele teve o primeiro contato em Vancouver, no Canadá, e acabou abrindo a primeira box, que foi a CrossFit Brasil, em São Paulo. Então, 2009, 2010, 2011 já começou a uma pequena expansão tímida, mas uma expansão. E por volta de 2013 chegou aqui no Nordeste, né, em Recife. E daí lá pra cá, só crescendo. E me fala uma coisa, o CrossFit é uma marca, né? Isso. Isso é uma marca. Porque a gente observa por aí que existem outros treinamentos parecidos, mas que não levam cross-training, não leva o nome CrossFit. Mas é o mesmo tipo de treinamento? Obedece o mesmo estilo de treinamento. A diferença é que a box, quando ela é credenciada, ela presta um serviço pelo nome da empresa CrossFit. Entendi. Então eles pagam um valor anual para ter o direito de utilizar o nome CrossFit. Ou seja, é o treinamento. É original e genérico, né? Exatamente, é original e genérico. Então, os que usam o nome Cross Training são as boxes que eles não são credenciadas. No caso, não são oficialmente boxes da CrossFit. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Na prática diária nossa de atendimento, nós estimulamos muito o treinamento, né? O exercício físico, como por se tratar de um dos grandes pilares para uma vida saudável. Nós observamos que a grande maioria das pessoas busca o exercício físico com intuitos inicialmente estéticos, mais do que aqueles que buscam por saúde. É muito comum eu ouvi falar que as pessoas dizem eu vou fazer CrossFit porque eu quero dar uma secada, eu vou fazer CrossFit porque meu intuito vai ser perder barriga, quero ficar com barriga de tanquinho. O CrossFit, vocês acham que eles hoje, primeiro, são duas perguntas, ele é mais procurado por isso, né? E quais seriam outras vantagens, além da estética, que o CrossFit pode trazer? Eu diria que o CrossFit ele é um método de treinamento que ele envolve a junção de vários esportes com um objetivo amplo. Então, você vai adquirir no seu corpo estética como consequência do preparo físico que você vai adquirir no treinamento. Então, você lida com levantamento de peso, você lida com corrida, você lida com ginástica, todos os tipos de movimentos. Então, geralmente, para uma pessoa que está um pouco abaixo do peso, por questões de ter levantamento de peso, a pessoa vai ter sim uma hipertrofia muscular. Então, consequentemente, vai ter ganho de massa muscular. Mas, poxa, Pedro, para mim que estou acima do peso, o que vai acontecer comigo? Pelo fato de você trabalhar, além do levantamento de peso, muitos trabalhos metabólicos, você consequentemente vai perder o excesso de peso e sim você vai dar uma secada. Então, digamos que ele abrange vários inúmeros objetivos. Então, a estética acaba vindo como consequência do treinamento. Então, como é um treino dinâmico que envolve vários esportes, acaba sendo algo divertido de ser feito. Então, dinâmico, né, cara? Dinâmico, total. Isso torna muito mais divertido de realizar. Então, o público acaba indo mais pelo prazer de se exercitar e se divertir junto com a turma, que, consequentemente, você acaba tendo resultado pelo empenho que você está tendo nos treinos. O CrossFit vira meio que um clã, vira meio que uma febre, né? É um negócio meio viciante, né? As pessoas brincam que quem pratica o CrossFit não fala de outra coisa, né? Não tem outro assunto para conversar, o cara só fala de CrossFit. É porque o sentimento de superação é muito grande, né? Então, um dos grandes benefícios que o CrossFit traz, além da questão física, é o convívio social, né? Eu diria que é um grande fator de atratividade. Então você não vai sozinho com fone de ouvido fazer sua série, conversar 5 minutos, treinar 3 e vai embora para casa. Então você treina pesado, conversa com o pessoal sobre os seus resultados, se supera. Então todo mundo está meio que junto, numa pegada mais de superação mesmo.
Então isso une mais as pessoas. E em relação a esses resultados, ou seja, primeiro, é preciso entender que, então, assim como todo exercício físico, o intuito é melhorar a condição de saúde, né? Promover saúde, envelhecimento saudável, melhorar a condição no nosso dia a dia. Mas aí a estética vai vir, sobretudo, para quem treina direito, quem treina de forma decente, quem está buscando se empenhar, né, para encontrar seus resultados. Isso. Se a gente puder, vocês são coaches de treinamento, de crossfit, vocês são educadores físicos, não é isso? Isso. Sim. Na visão de vocês, vamos falar da parte estética, que é isso que o pessoal gosta mais de saber. Comparativamente à musculação, isso eu vou falar a minha visão. Eu tenho a impressão de que quando a gente fala de massa muscular, a musculação, pelo tipo de treinamento, talvez favoreça mais hipertrofia. Sim. E quando a gente fala em queima de gordura, por mais que a gente saiba que a musculação é um excelente exercício para isso, a gente mantém a elevação da temperatura corporal durante algumas horas após o treino e tal. Quando a gente fala em queima de gordura, a impressão que eu tenho é que o CrossFit favorece um pouco mais a queima de gordura. Eu não sei se por se tratar de um treinamento mais metabólico. É um treinamento onde ali você tem aquelas séries repetidas o tempo todo, você tem a fase final da aula que tem um treinamento que é chamado WOD, né, que seria o treinamento do dia, e aí você passa 12, 10, 6 minutos, 20 minutos com uma frequência cardíaca elevada. Então essa ausência do intervalo, digamos assim, é isso que vocês acham que termina favorecendo a queima de gordura? Na verdade, o CrossFit ele não trabalha só uma via metabólica, ele tem como objetivo trabalhar todas as vias metabólicas e otimizar todas elas. E isso, consequentemente, otimiza também o uso da gordura como fonte de energia, principalmente em estados em que o corpo está sem estar alimentado. Então, isso amplia até o uso da gordura como fonte de energia. Até porque quando o músculo está em fase de recuperação, ele utiliza bastante a gordura como fonte de energia a fim de tentar restabelecer os níveis de glicogênio no músculo. Então, como é um trabalho que ele tem um tempo de ação muito variado, ele não se atém apenas a 30 segundos por série e 1 minuto e meio de intervalo. Tem dias que vai ter um trabalho assim, tem dias que vai ter um trabalho de 20 minutos com mínimo de intervalo de descanso. Sem falar que você normalmente nas aulas intercala, tanto tem aula com treinamento mais técnico, né, e tem aula com treinamento mais metabólico. Sim, né? sim. Perfeito. Então todos os dias vai ter um trabalho variado de metabolismo, de uma forma ou de outra. Mas é importante frisar, sabe, só complementando, que até para tirar um pouco essa mística, todo mundo acha que CrossFit é 1 hora de treino, mas essa 1 hora, 200 km por hora, sem intervalo. Eu tinha essa impressão também quando eu não conhecia. Isso, e na verdade existem os intervalos, e os intervalos eles são muito, muito condicionados, não, às vezes não pela programação, não pelo roteiro da aula, mas sim pela aptidão do aluno. Então, há um sinal de esforço mais elevado, de percepção de esforço mais elevada, o aluno tem toda a liberdade de tomar um ar, parar um pouco para se restabelecer e retornar à atividade. O CrossFit é meio que ame ou odeie, né? Porque as pessoas, estou falando ali no meio não profissional, porque ou a pessoa pratica e realmente acha que é um exercício bom para a saúde, que entra naquela vibe do CrossFit de querer o resultado, de melhorar a performance, ou aquela pessoa que não tem experiência, que não sabe como funciona e normalmente critica. Isso. Nós seres humanos somos críticos por natureza. A gente costuma criticar muito o que a gente não conhece, né? Os estudos nos mostram, em relação, uma das coisas que mais se fala do CrossFit é lesão, né? Os estudos nos mostram que não existe um maior número de lesão no CrossFit comparativamente a outros métodos de treinamento, como a própria musculação. Mas na prática a gente nota que as pessoas se lesionam. E não estou falando só, na verdade, de lesão. Estou falando de lesão, se machuca, você tem uma sobrecarga às vezes no ombro, isso e aquilo. Por que vocês acham que isso acontece? Já que na teoria não deveria causar mais lesões ou desconforto no praticante. Assim, falando pela parte antropológica, né? Então o ser humano ele tende a querer se superar. Existe o fator você querer ser o macho alfa, sem dúvida, né, do bando, ou a fêmea alfa, né, também. Então, que eu gosto de falar. Mas o que é que acontece? Existe a orientação do treinador,
e existe o ímpeto do aluno de querer ouvir ou não. Então existem dois viés aí. A responsabilidade profissional de quem está conduzindo o treinamento, de fazer as devidas orientações para os alunos, e do aluno que tem a prudência de seguir essas orientações e acatar o que está sendo recomendado. O que está sendo recomendado. Então, por muitas vezes a gente se pega pedindo para o aluno ter um descanso, porque a gente já percebe que está havendo uma baixa de performance. Então, isso daí é um sinal de overreaching, né? Então, antes do overtraining. E a gente já pede para o aluno dar uma descansada, mas pelo vício, pelo convívio social, às vezes acaba não ouvindo e se excede. E eu acho, eu não sei se vocês concordam, que como todo exercício físico, anatomicamente existirão aquelas pessoas mais propensas ao exercício. Sim. Tem pessoas que são mais que se adaptam mais facilmente à corrida. Tem outras pessoas que não se adaptam, né? Algumas outras pessoas se adaptam às questões mais técnicas aí do CrossFit, como a parte do LPO, que seria o levantamento de peso olímpico, né? Aquela parte Sim. técnica. Outras pessoas têm mais dificuldade. E eu acho que respeitar esses limites, entender, reconhecer os seus limites é que vai talvez nos trazer mais segurança. Isso. Sim, de fato, a questão do treino ser lesivo ou não complementando até o que o Rafael falou, ele é muito fatorial, para falar a verdade. Pode ser muitas vezes prudência ou imprudência do aluno, ou pode ser prudência ou imprudência do próprio treinador. Então, isso aí depende muito também da pessoa que está passando e depende também da pessoa que está recebendo a informação. Então, pois é, Pedro, mas veja, eu acho que isso aí não, eu acho que a gente pode dizer que isso acontece também nas outras modalidades esportivas. Sim, por exemplo, vamos falar de uma coisa que me preocupa bastante. Grupo de corrida. Eu não tenho nada contra a corrida, desde que seja orientado e que aquilo esteja dentro da sua programação de saúde. Infelizmente, a gente vê que a maioria das pessoas que buscam a corrida buscam por aí emagrecimento. E às vezes não é a melhor estratégia para isso, a gente sabe, os estudos também mostram isso. Mas existem grupos mais responsáveis do que outros. Existem grupos que colocam o seu corredor, o seu aluno ali, para correr numa intensidade elevadíssima no início, até muitas vezes acima do que ele mesmo poderia, e sem nenhum tipo de avaliação física, sem nenhum tipo de avaliação cardiometabólica. Então tem tudo isso. Agora, eu acho que não deve ser diferente. Do jeito que existe o grupo de corrida que o profissional é mais orientado, existe a academia, onde existem ali mais personagens, mais professores de sala que vão orientar para uma execução melhor do exercício, e existe boxes de CrossFit muito mais, digamos, responsáveis do que outros. Sim, com certeza. Sempre procure a orientação de um educador físico antes de realizar qualquer tarefa que seu corpo seja exposto. Até porque o educador físico ele vai ter a função e o dever de direcionar a pessoa para o melhor caminho dentro do exercício que ele vai realizar. Então, cada ser humano tem suas vantagens ou desvantagens fisiológicas. Às vezes a pessoa tem uma predisposição a ser mais flexível, que isso ajuda no levantamento de peso olímpico. Às vezes a pessoa pode ter um certo encurtamento, que isso pode comprometer a musculatura durante a realização do exercício, principalmente quando o exercício é de longa duração, como por exemplo a corrida. Maratonistas passam horas e horas correndo, então isso é uma sobrecarga muito grande para o corpo. Então requer um tempo de descanso, requer todo um processo de recuperação após. Então tudo depende do biotipo da pessoa e da tarefa que vai ser executado dentro da orientação do profissional da educação física também. E complementando um pouco, o guia de manual do treinador da CrossFit, né, na formação que é recebida por quem trabalha oficialmente com a modalidade, fala muito sobre fundamentos. Então, assim como qualquer esporte, qualquer atividade física, existem os fundamentos e eles precisam ser masterizados, né, dominados plenamente, para você poder jogar, vamos dizer assim. Então ninguém consegue jogar futebol sem dar um passe, ninguém consegue jogar basquete sem arremessar ou saber marcar. Então no CrossFit é a mesma coisa, você não vai conseguir brincar ou jogar
o jogo do CrossFit se você não tiver um agachamento adequado, se você não tiver um levantamento de peso Cara, é fundamento, né? Tem que ter fundamento. Então tem que ter os fundamentos. Como em qualquer outro, você falou do futebol, na musculação, eu gosto de comparar muito o CrossFit com a musculação. Se você não souber como se realiza um movimento bem feito, você não adianta. Você vai se lesionar se você subir de peso, né? Você quer ali evoluir, você quer subir o peso da máquina, o peso livre, você vai se lesionar. Só uma dúvida, o coach de CrossFit, ele necessariamente tem que ser educador físico? No Brasil, sim. Existe a legislação que solicita. Isso é bom, formação. Ou seja, as pessoas não sabem isso, né? Eu mesmo tinha dúvida, eu achava que a resposta era essa. E outra dúvida que eu tenho certeza que a mulherada tem, necessariamente a mulher que treina CrossFit vai ficar com o corpo de homem, porque ela tem esse medo, doutor, eu não gosto de CrossFit. Eu acho que a mulher tem corpo de homem, aquele ombro largo. Na verdade é só uma história engraçada. A propaganda da CrossFit bem no início era mostrando que não existia o bulk, né, que é aquele ganho excessivo de massa muscular, né? Então a propaganda do CrossFit por muito tempo foi essa. Então para uma mulher atingir um nível muscular desse, então existem uma série de fatores que não competem ao treino, que precisa ser feito para poder chegar nesse corpo. Não, isso não né? Primeiro de tudo, existem níveis de competidores, existem níveis de alunos, né? Sim. Aquela pessoa que se dedica mais, ela vai ter um corpo mais diferenciado. Aí, provavelmente ela está orientada, ela tem um profissional que acompanha, ela tem uma alimentação diferenciada, então ela tem até provavelmente um ganho de massa magra mais aumentado em relação a quem não faz tudo isso. Porque o corpo masculino, na verdade, existe um senso comum de que aquela capa de gordura ou ter um excessozinho de gordura é algo saudável, quando na verdade não é bem assim. E se você está com menos tecido adiposo, ou seja, está com aquela pele mais colada no músculo, a pele fina, então dá uma impressão e causa uma estranheza. Porque a gente vive numa sociedade hoje viciada em açúcar, viciada em carboidrato demais, né, excessos. Na verdade, então, assim, o que inicialmente provavelmente acontece é que elas terminam reduzindo bastante o percentual de gordura e vai mostrar o que tem embaixo, que seria aquela musculatura. Exato. Né? E mostrando essa musculatura, vai dar aquela impressão que está mais forte, né? Exato. Sim, e existe uma diferença entre você ser um atleta profissional, que são as mulheres que elas próprias julgam de mulheres masculinizadas, e existem pessoas, atletas a nível pessoal, que apenas treinam para ter um bom estilo de vida, ter um estilo de vida saudável, ter um percentual de gordura dentro de níveis adequados, dentro do que a sociedade estabelece. E, assim, é totalmente diferente o estilo de vida de uma mulher dessa para mulher atleta profissional. Então, atletas profissionais vivem para o treino, passam o dia na boxe treinando. É uma realidade totalmente diferente de uma pessoa que... Como em qualquer outro esporte, né? A vida de um jogador de futebol de fim de semana é uma, o praticante 3 vezes por semana. A do cara que é o atleta, ele tem que treinar muito mais, né? Com certeza. Gente, os meninos, o Pedro e o Rafael, são da Bunker, que é provavelmente a maior box de CrossFit da cidade. E para encerrar, eu queria que vocês... A Bunker fica aqui na Zona Sul, né? Próximo ao Shopping Center Recife. Eu queria que vocês me dissessem, para a gente encerrar, qual é, na visão de vocês, o grande diferencial da Bunker. Assim, o que é que a empresa, o que é a box, o que é que oferece de diferencial, seja na segurança ou no resultado para o aluno. Olha, eu poderia afirmar categoricamente que a qualidade dos professores que estão lá dentro, né, é um grande diferencial. Eu acho que dentro do CrossFit existe uma exigência, uma demanda muito grande por bons profissionais. Então é por isso que está cada vez mais difícil, né, das próprias boxes abrirem, por conta dessa falta de uma mão de obra capacitada para trabalhar com o método. Eu não digo que são profissionais ruins que estão no mercado, não é isso, mas é que não estão familiarizados com a metodologia. Então fica um pouco complicado expandir nesse sentido. Então os treinadores que estão lá, com certeza, eu coloco minha mão no fogo por todos que estão lá dentro, né? A estrutura, ela oferece todos os equipamentos necessários para uma aula, seja com 5, seja com 10, seja com 60, seja com 100 alunos. Então a gente tem a questão tanto de profissional
quanto de estrutura de material bacana para poder abarcar. Gente, bom receber vocês aqui. Bater papo sobre esporte é sempre muito bom, poder ajudar e quebrar esses paradigmas, né? A gente, como eu falei no início, muitas pessoas, isso é do próprio ser humano, a gente tem as ideias já incrustadas ali na nossa cabeça, de que às vezes um método é legal, não é, faz mal, engorda, lesiona. Então, sempre poder abordar e esclarecer um pouco aí para os nossos seguidores, os nossos ouvintes, é sempre legal. Então, obrigado por terem vindo e acho que isso é um assunto que a gente depois poderia voltar a conversar. A gente que agradece a presença aqui. Serão sempre muito bem-vindos. Obrigado. Gente, a gente acompanha aí a coluna Estilo de Vida na Rádio Globo, segunda, quarta e sexta, no final do programa do Anderson, Café das 6, vai 7h50 da manhã ao ar. E uma vez por semana a gente está soltando os vídeos no YouTube da Rádio Globo Recife. Um abraço, até a próxima. Rádio Globo.